One problem I have with this is that it seems like basically anything that the West does or is said to do can in some vague way be traced back to the Bible or the Christian tradition in one way or another. Now, if that's not the case, because that would be a little bit too weak of a principle, what would be a falsifying condition? Like, if there was something that were true in the West, something that people did, something that people accepted morally, is there an example of such a thing that would make you say, okay, that's not grounded in Christianity? Bem, hoje eu gostaria de trazer aqui um trecho de um debate de um programa de Justin Brierley, que tem o seu canal no YouTube chamado Think Faith, no caso Pense Fé, e o programa se chama Uncommon Ground, que é terreno em comum. Nesse aqui em específico, ele traz Alex O'Connor, que é um ateu conhecido aí pelos seus debates, e Glenn Scrivener, que é um cristão, e eles estão discutindo sobre o livro de Tom Holland, chamado Domínio, onde ele vai trazer a discussão de que grande parte da civilização do Ocidente, a sua cultura, na formação cultural, formação histórica, é cristianizada, é cristã, tem ali a base cultural cristã, os valores e tudo mais, que forma assim a sociedade do Ocidente. O Glenn, ele tem um livro que entra mais nesse ponto da discussão e vai mais até a fundo, trazendo ali, de fato, toda essa influência cristã que tem ao longo da história na formação cultural do Ocidente e do surgimento de movimentos seculares, movimentos aí que trazem essa visão de um progresso na questão de igualdade de gênero, na questão do próprio feminismo, nas discussões hoje que a gente tem na sociedade e que ficam nesse sentido de um avanço aos direitos humanos, de um avanço ao respeito da criatura humana, e tudo isso tem essa base cristã. Alex O'Connor faz o seu papel como ateu e questionador e vai a fundo desses pontos durante o debate inteiro. Até se você quiser assistir, vou deixar o link aqui embaixo. São mais de 2 horas, vale a pena. Eles trazem bastantes pontos ali interessantes. Mas o que eu queria trazer aqui em específico é um momento em que Alex pergunta ao Glenn sobre a questão de ter um argumento que é falseável, que pode ser testado. E a gente vai ver a problemática disso, até mesmo em questão da história. O Glenn já discute bem sobre esse ponto, e aí depois a gente vai trazer o nosso ponto aqui dentro de toda essa discussão. Mas, bom, vamos ver aqui. Eu vou trazer esse trecho e até colocar aqui o fone de ouvido para acompanhar com vocês, mas vermos que é uma problemática do ateu buscar respostas absolutas, sendo que a ironia está na prática, né, no objetivo de negar Deus, de negar o absoluto, negar, assim, a existência disso, mesmo que eles acabem indo atrás de uma resposta assim. Bom, vamos aqui assistir esse trecho, então. Can I ask you a question? One problem I have with this is that it seems like basically anything that the West does or is said to do can in some vague way be traced back to the Bible or the Christian tradition in one way or another. Now, if that's not the case, because that would be a little bit too weak of a principle, what would be a falsifying condition? Like, if there was something that were true in the West, something that people did, something that people accepted morally, is there an example of such a thing that would make you say, okay, that's not grounded in Christianity? In a way that you don't think I could pull a similar trick of sort of saying, yeah, but this biblical story or this church tradition or whatever, can you think of an example of something society could be doing that would disallow you, that would falsify the idea that it's Christian in origin? So this is actually the difference between me and Tom, which is not the difference that you identified. The difference between me and Tom is for me to be able to say, I think there is a Christianity beyond which we have developed ideas, and we've developed ideas with Romanticism, for instance. Again, Romanticism is unthinkable without this tradition of the person that's come
through the scriptures and through meditation on the persons of the Trinity, and there's definitely some very Christian backstory to the individual. We invented the individual, Larry Seidentorp's great book, but we've also invented individualism. We've got this intense first personal sense that I think has turned into a romanticized kind of self, and takes the West in all sorts of directions contra to what the Bible is. So I'm not trying to make the point that, it's easy to say like, oh, the modern West is very pro-gay and the Bible's very anti-gay, and I'm not saying that. What I'm saying is that, because if I said that to you, if I said, the LGBT movement is anti-Bible, you could say, yeah, but the motivations behind the LGBT movement are essentially Christian. What I'm saying is, can you think of a single example of something the West could be doing that would make you say, actually, no, that's definitely not Christian? Industrial scale abortion? Okay, right. So and you don't think the West is doing that? It's totally doing that. So when you say that, that's not very Christian. So when you say that Western civilization, warts and all, is indebted to Christianity, this is an example of a massive part of modern Western culture, which has got nothing to do with Christianity. It's actually contra Christianity. 100%. But many people, if you ask people on the street, I think popular consensus, especially in the UK, is that abortion is fine, at least up to a certain point. It seems to be a settled issue here. Yeah. So the air that those people are breathing is profoundly un-Christian. Which I say in the book. And what I say in the book is, what's fascinating at that point is that they're doing what is I consider to be a pagan practice for some profoundly Christian reasons. And it's healthcare, right? It's about bodily autonomy. But look, I asked you a second ago for an example of something which you would say is not not an example of a flourishing of Christianity. You said industrial abortion. Yep. When I said, well, that means it's not Christian, you said, but they're actually doing a very Christian thing. No, they're not doing a Christian thing. You said that they're motivated by Christian principles. No, I don't think they're motivated by Christian principles. I just think the way you are able to forward some quite pagan ends in a modern society, and there's lots of pagan stuff that we do, you do tend to have to use some Christian language in order to do it, or Christian-ish language in order to do something profoundly un-Christian. Okay, so once again then, we've sort of landed on this thing, industrial abortion, which you say that to buttress in Western civilization, you need to use Christian language. What I'm looking for is a falsifying condition then, something which the West could be doing, which you could not make that argument for. It seems like it doesn't matter what you point to. The fact that you can point to like the gay rights movement, to feminism, even to industrial abortion, and still say that, ultimately, there's some Christian influence going on here. Makes me think that you're mischaracterizing me there. You mischaracterized me there quite substantially there. I think it's a totally pagan practice, which we are heading full steam towards. I think euthanasia is another kind of pagan practice that it is utterly in keeping with paganism, not in keeping with Christianity. But even the reasons that are given for it, some of them are starting to be reasons, such as, the NHS is creaking at the seams, and this might be cheaper. Some of those sorts of justifications are being given, which are pagan kinds of justifications for pagan kinds of practices. But you're looking for falsifiability when we're not talking about science. Okay, so falsifiability works brilliantly if you've got population A, population B, and a control group, and let's run the experiment, and let's look at the results, and we'll ABC test it. Okay, you cannot do that with the past. You literally, we look back at the past. There is not A, B, or C past. There is only A, and that A has been 20 centuries of some very profound Christianization, and we've come out the other end of 20 centuries of very, very strong Christianization. And the extraordinary thing is that so many people are able to think of Tom Holland's thesis as wild, or, it's an incredibly modest thesis, which I think is quite obvious. And it's quite obvious to everyone else around the world. When everyone else comes to the UK, they're just like, well, I've come to a Christian country, haven't I? You think that? Bom, aqui eles vão continuar essa discussão, e até mesmo o próprio Justin, que é quem está mediando ali o debate deles, vai trazer e perguntar para o Alex qual que é, então, a alternativa dele. Por quê? Como a gente vê aqui, e que eu tinha até comentado antes,
é que temos Glenn, que tem ali seu fundamento, a base dele é cristã, tem uma perspectiva cristã, então ele vai olhar para a história segundo os olhos do cristianismo, daquilo que Jesus traz em seu evangelho, e assim fazer ali as suas análises, trazer a sua hipótese, a sua discussão. Enquanto o Alex, ele vai questionar isso, vai contra-argumentar com isso, mas sem ter mesmo uma base ali. Ok, a base dele é ser ateu? E não é, porque o próprio ateísmo, ele tem ali esse lado nihilista, onde perde o sentido das coisas. Então você acaba ficando num limbo onde não tem significado. Então, se eu vivo num limbo, né, de argumentações e deduções e conceitos e definições onde eu tenho certeza, ao mesmo tempo que eu não tenho certeza, e o que eu tenho certeza pode não ter significado, assim como daquilo que eu não tenho certeza, então para que olhar para a história e fazer esse julgamento e essa compreensão daquilo que é moralmente errado e moralmente correto e que tem levado a sociedade a um progresso? Não tem sentido, não tem necessidade. Entende? Então, já a parte do Glenn, que no caso vem com o cristianismo, e aí que é o ponto interessante que eu quero trazer e focar, que é essa questão da revisão. O cristianismo, pelo que eu vejo, é a única religião que pode, com autoridade, no sentido assim, de não perder a sua base, seus fundamentos, seus princípios, fazer uma revisão histórica, porque ele convida você a fazer isso. Quando vemos no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículos de 54 a 58, em particular 56 e 58, Jesus está trazendo uma argumentação que faz a gente parar e pensar sobre o que ele quer dizer com isso e revisar a história no sentido de olhar para a história, fazer uma releitura para poder entender ali e puxar evidências que justifiquem o que ele está trazendo. E isso não diminui o cristianismo. Pelo contrário, dá para ele autoridade, porque é a única religião que tem abertura para olhar para o seu passado, olhar as coisas que fez, as coisas que deixou de fazer, e assim, segundo o próprio Cristo, ver o que é moralmente errado e o que é moralmente correto. Jesus aqui, então, nesse capítulo, o que ele fala? Abraão, quando ele está defendendo assim a sua missão, o seu testemunho, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Ou seja, é uma argumentação que, poxa, peraí, então, deixa eu olhar para o Antigo Testamento e ver onde é que Jesus está puxando esse tópico. E aí vem o outro ponto aqui que ele fala: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus está falando que ele existia e existe antes de Abraão, antes da criação com Deus. Então, vamos ver isso aí. E aí abre esse leque para a gente poder ir a fundo e fazer essa investigação. É através dessa compreensão que nós, cristãos, olhamos para o Antigo Testamento com o olhar segundo o do Cristo e trazendo ali ele como imagem central por ser o Messias, o Salvador do mundo, que aí a gente traz essa argumentação do que está sendo colocado, utilizado na sociedade do Ocidente, que foi cristianizada, que é cristianizada culturalmente, e assim argumentar o que é moralmente errado, o que é moralmente correto. E aí, dessa forma, analisar e ver o progresso que a sociedade está tendo. E não só isso, é nessa mesma perspectiva que dá abertura para movimentos seculares fazer argumentação daquilo que eles observam como sendo moralmente errado e moralmente correto, e que acabam usando como justificativa para as suas bandeiras, como o Glenn ali trouxe na questão do próprio aborto, em que são práticas pagãs, mas que são intuídas por uma moral cristã, onde a pessoa que defende essa bandeira, ela está, no seu raciocínio, fazendo ali a estipulação e argumentação segundo a sua análise daquilo que é moralmente errado e daquilo que é moralmente correto de ser feito, de ser praticado. E assumindo que o aborto é moralmente correto.
Então veja, a própria discussão da evolução da sociedade, da formação cultural, de onde a sociedade chegou e até onde ela progrediu, ela vai entrar nesse ponto da moralidade. E aí vem a questão que Jesus também traz em seu Evangelho, segundo João capítulo 15, esse ponto que vai ser a questão da moral, onde a gente vai pegar e procurar discutir, olhando a história, aquilo que é errado, aquilo que é bom, que é correto. Quando Jesus fala, no versículo 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, o Cristo, ele torna-se essa base da discussão moral, da formação do ser, na relação com a sociedade e, consequentemente, o progresso da sociedade é a formação da própria sociedade. E aí você veja, por outro lado, tem ali a argumentação do Alex, que é um ateu, mas que não vai trazer um outro ponto. Então, assim, você veja, é interessante que o ateu ele sempre vai ter essa questão. E é um paradoxo, é uma ironia até para mim, que é o ponto de querer ter respostas absolutas através da ciência, e até na proposta ali de fazer um argumento que seja possível de ser falsificado, só que procura ao mesmo tempo negar o absoluto que é Deus. E o irônico aqui é que até mesmo na própria prática de ver se algo pode ser falsificado, você está falando em termos de probabilidade. Não vai ser 100%, você sempre vai ter ali a probabilidade maior e menor de ser resposta A ou resposta B ou resposta C. Nem isso vai ser absoluto, nem mesmo a ciência traz uma resposta absoluta. E aí, no argumento ateu, quando ele começa a querer entrar numa questão mais de objetividade, e você começa então a querer trabalhar essas argumentações e ver que o próprio resultado não vai ser absoluto, sendo que eles estão buscando o absoluto, começam a flertar com a filosofia, que é algo subjetivo. Não estou dizendo que não tenha verdades, mas é algo completamente contrário a uma ideia objetiva. Vai ter influência, sim, na vida objetiva, no mundo objetivo, mas a filosofia, por essência, é subjetiva, porque você está falando de argumentações, está construindo argumentações, discussões, pontos teóricos que ainda não foram objetificados, não foram materializados, não foram trazidos para a realidade material. Mas fica aqui minha argumentação. Já passou bastante tempo aqui. Me diga nos comentários o que você acha, se você concorda, discorda, qual que é a sua opinião. E vamos aí para uma próxima. A gente se vê. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração.